Vamos começar agora a nossa aula de introdução à mecânica. A mecânica é uma área da física. Ela é justamente a parte da física que estuda o movimento dos corpos. A mecânica se divide em cinemática e dinâmica. Aqui nos referimos à mecânica clássica, e basicamente estaremos nos concentrando nos estudos dos corpos rígidos. O que são corpos rígidos? São aqueles corpos que mantêm as posições de suas partículas em relação às outras. Vamos pensar em uma pedra ou um veículo, desde que possa ser considerado como uma partícula pontual, ou um cometa, por aí vai. Não estaremos considerando, por exemplo, a mecânica dos fluidos ou a mecânica ondulatória, que envolvem outras regras. Então, nos referimos à mecânica que estuda o movimento dos corpos rígidos no sentido clássico. Então, essa mecânica nós podemos dividir em cinemática e dinâmica. A cinemática é a parte da mecânica que caracteriza o movimento dos corpos sem analisar suas origens. Então, aqui nós vamos estar analisando as propriedades do movimento. Basicamente, essa primeira parte do curso, o objetivo desta aula é justamente o estudo da cinemática. Já a dinâmica estuda a origem e as leis do movimento. Então, a dinâmica ela vai estudar a causa dos movimentos e as regras que regem esses movimentos, e não apenas as suas propriedades. A cinemática caracteriza o movimento dos corpos por meio de grandezas como posição, velocidade e aceleração. Todas elas vamos estudar e ver a definição. Já a dinâmica estuda as forças que são aplicadas aos corpos e a influência delas neste movimento. Então, a mecânica que estamos falando aqui é a mecânica clássica, também chamada mecânica newtoniana. É por isso que estamos caracterizando através de forças. Nós não podemos confundir com mecânica quântica ou mecânica estatística, que são ciências mais modernas e que não estão relacionadas a esses conceitos de força e a esses conceitos que vamos ver nesta aula. Bem, vamos começar vendo aqui alguns conceitos importantes da cinemática. O primeiro deles é referencial. O que é o referencial? É um conjunto de pontos pré-definidos pelos quais caracterizamos a posição ou mudança de posição, que no caso seria a velocidade e aceleração de um objeto. Então, basicamente, um referencial é a forma, é a visão que vamos ter para caracterizar se um corpo está ou não em movimento. Vamos ver exemplos mais à frente. Por exemplo, em geral, para descrever um movimento, nós adotamos os sistemas de eixos cartesianos. Nós temos aqui um eixo Y e aqui um eixo X. Esse eixo geralmente tem como referência a própria pessoa. Então, por exemplo, quando vemos a posição de um objeto, para dizer se ele está longe ou está perto, nós nos referimos à posição que estamos naquele momento. E geralmente medimos numa direção X, numa direção horizontal. Agora, se nós estamos falando de um avião, um helicóptero ou uma pedra jogada no ar, nós também vamos relacionar uma altura para esse corpo. Então, nós vamos ter duas dimensões, a distância que ela está da gente, posição X, e a altura, a posição Y, sempre em relação a nós próximos, ou então a Terra ou objetos próximos a nós. Em geral, são esses os referenciais que adotamos. Mas do ponto de vista científico, nós podemos ter vários outros referenciais e podemos, inclusive, determinar as relações entre eles. Vamos ver aqui um exemplo. Então, nós temos aqui um eixo cartesiano x, y, onde a posição, o eixo x aqui tem algumas posições marcadas, por exemplo, a posição 2 e a 5, e a posição y, o eixo y tem as posições 2 e 4. Então, esse ponto C aqui, está numa certa posição nesse plano, e o ponto P está numa outra posição. Veja que esse plano pode ser tanto um plano vertical, com x e y sendo aqui para cima, ele seria um plano vertical, como pode ser um plano horizontal, como se fosse um campo de futebol deitado, x seria o comprimento e y seria a largura, enquanto que num plano vertical y é a altura. Depende do referencial, depende da forma como estamos adotando. Então, qual é a posição de P? Ora, P está aqui, ele está na posição, em relação à origem da trajetória, na posição 2 no x e na posição 4 no y. Então, poderíamos representá-lo, inclusive, pelo ponto 2, 4, que se refere ao ponto xy, sempre nessa ordem, primeiro x, depois y, no nosso referencial. Então, a posição do ponto P seria representada pela dupla 2, 4, enquanto que a posição do ponto C seria representada pela dupla 5, 2. Agora, falando sobre movimento e repouso, o que seria um movimento e repouso neste conceito de referencial? Bem, repouso em relação ao referencial
veja que está enfatizado e que é em relação a um referencial, é quando a posição de um corpo em relação àquele referencial não muda com o tempo. Por exemplo, a televisão está parada em relação a você agora. Vamos substituir aqui televisão pela tela do seu computador, por exemplo. Essa tela desse computador está parada em relação a você neste momento, não é verdade? Agora, se você se levantar e sair andando, aí você vai estar se movimentando em relação à tela. O que? Em relação ao seu referencial, podemos dizer inclusive que é a tela que está se movimentando em relação a você. Já movimento, também em relação ao referencial, é quando a posição de um corpo em relação àquele referencial muda com o tempo. Por exemplo, uma pedra caindo em relação ao chão. Então, se nós tomarmos o chão como referencial e a pedra está caindo, a posição da pedra vai cada vez mais se aproximando do chão. Em certo momento ela está a 5 metros de altura, em outro momento ela está em 4 metros, em outro momento 3. Então, conforme o tempo passa, a posição da pedra em relação ao chão vai diminuindo. Logo, a pedra está em movimento em relação ao chão. Agora, é importante enfatizar. Então, repouso é quando o movimento em relação quando a posição em relação ao referencial não muda, e movimento é quando a posição em relação ao referencial muda com o tempo. É importante destacar que repouso e movimento são conceitos relativos. Por exemplo, essa mesma tela que está em repouso em relação a você agora, ela não está em repouso em relação ao Sol, porque essa tela está na superfície da Terra e a Terra gira em torno do Sol. Então, em relação ao Sol, se você estivesse no Sol, essa tela não estaria parada em relação a você. Ou, vamos dizer, em relação à Lua. Imagine que tenhamos um astronauta agora na Lua. Será que a televisão está parada em relação a ele? Não está. Nem ele está parado em relação à televisão, ou à tela do computador, que seja. O fato é que um objeto pode estar em repouso em relação a outro, mas pode estar em movimento em relação a outro, porque depende do referencial de cada um. E a mesma coisa o movimento. Por exemplo, dois carros que estejam apostando uma corrida, estejam lado a lado numa estrada em alta velocidade, eles estão em movimento em relação a quem está parado na estrada. Mas um em relação ao outro, se um piloto olha para o lado, ele vê o outro carro no lado dele, e isso continua com o tempo. Então, se tomarmos um referencial apenas linear, apenas na linha da estrada, eles estão parados um em relação ao outro. Por quê? Porque a posição deles na linha, já que eles estão lado a lado, não muda com o tempo. Então, aí nós temos o caso de uma situação em que eles estão em movimento em relação ao outro, mas estão parados, estão em repouso em relação um ao outro. Não é verdade? Da mesma forma que você está em movimento em relação à Lua, o seu computador está em movimento em relação à Lua, mas você e o seu computador estão em repouso um em relação ao outro, a menos que você se levante agora e se movimente em relação a ele. Ou mesmo movimente ele em relação a você. Esse é outro ponto a enfatizar. Para que haja movimento, basta que um se movimente em relação ao outro. Então, se, por exemplo, nós podemos dizer que a Lua gira em torno da Terra, então a Lua está em movimento em torno da Terra. Mas a Terra também está em movimento em relação à Lua, mesmo que a gente assuma que a Lua é mais pesada, que a Terra é mais pesada e a Lua faz um movimento mais rápido. Porque se nós estivéssemos parados na Lua, a gente estaria vendo a Terra se mover. Então, o movimento é de um para o outro. Relatividade de movimento. O estado de repouso ou movimento de um corpo depende do referencial. Já estávamos discutindo anteriormente. Então, por exemplo, um livro na estante está em repouso em relação à estante, mas está em movimento em relação ao Sol, como já discutimos. Para o livro, agora se tomarmos o livro como referencial, a Terra está em repouso e o Sol está em movimento. Não é verdade? Então veja, o Sol, se tomarmos o Sol como referencial, o livro está se movimentando, porque ele está na superfície da Terra, que está se movimentando em relação ao Sol. Já o livro está em repouso em relação à superfície da Terra. Por outro lado, no referencial do livro, a Terra está parada em relação a ele e o Sol está em movimento. Então, o estado de movimento ou repouso de um corpo depende do referencial. Um outro conceito importante é o conceito de ponto material. O que é um ponto material? É o corpo cujas dimensões podem ser desprezadas durante a análise, sem prejuízo à análise mecânica, né? Então, por exemplo, se nós estivermos analisando o movimento de uma pedra que cai, essa pedra
ela tem um tamanho muito pequeno em relação à distância que ela vai cair. Então ela pode ser considerada um ponto material. É como se nos cálculos e nas representações matemáticas a gente pudesse considerar ela como um pontinho. É como se pudéssemos considerar que ela ocupa um único ponto no referencial. Agora, se, por exemplo, nós estamos calculando o tempo que leva para um carro atravessar uma ponte, vamos usar outro exemplo. Pensamos que nós estamos calculando o tempo que leva para um caminhão atravessar uma ponte. Será que o tamanho do caminhão importa? Depende. Depende do tamanho do caminhão e do tamanho da ponte. Se eu tenho uma ponte de 30 metros e um caminhão de 10 metros, certamente o tamanho do caminhão tem que ser levado em conta para saber quanto tempo ele vai demorar para passar a ponte. Por quê? Porque o caminhão começa a passar a ponte quando a frente dele chega, mas ele só termina de passar a ponte quando a traseira dele sai, e ele tem 10 metros, então ele não vai percorrer 30 metros para passar a ponte, ele vai ter que percorrer 40 metros para passar a ponte, que são 30 da ponte mais 10 dele. Então, nesse caso, o caminhão não pode ser considerado um ponto material. Agora, se eu pensar numa ponte de 500 metros e pensar num carro pequeno, não é verdade? Vamos pensar mais. Uma ponte de 2 km e um carro pequeno, a diferença de tamanho do carro e da ponte é tão grande que eu posso considerar como se o carro não ocupasse uma posição só, como se ele não tivesse um tamanho. E isso não vai influenciar muito no resultado do tempo. Então, nesse caso, o carro é um ponto material. Ou seja, as dimensões dele são muito pequenas em relação ao estado do movimento. Vamos pensar novamente num caminhão ou numa carreta. Ela é uma carreta grande, mas se eu pensar na distância que ela tem que percorrer daqui a Cuiabá ou daqui a São Paulo, ela pode ser considerada um ponto. Então, um ponto material dentro da mecânica é isso, é um corpo que pode ser representado por um único ponto sem atrapalhar os resultados dos cálculos. Outra coisa a se lembrar é o seguinte: o movimento de rotação e deformação são desprezados sem prejuízos. Isso, quando um ponto é material, não importa se ele faz rotações ou se ele sofre deformações, porque ele ocupa uma única posição no sistema de referencial. Ou seja, é caracterizado por um ponto. Exemplo, uma bola de ping-pong. Ela é muito pequena em relação à distância que ela vai bater lá. Agora, se eu pegar uma bola, sei lá, uma bola de aquelas de construção com vários metros de largura, ela vai ocupar a mesa inteira, né? Nem vai dar para jogar ping-pong. Então aí ela não é um ponto material. Bem, um corpo pontual, que é a mesma coisa que um ponto material, tá? É a mesma coisa. Que tem dimensões desprezíveis em relação às suas grandezas, quando ele está se movendo, ele é um exemplo de ponto material, né? Veja que pontual é justamente o ponto material. Esse movimento é chamado translacional. O movimento translacional é um movimento que o corpo translada numa trajetória através de um sistema de referência. É um movimento em linha. É diferente da rotação, em que o corpo roda em torno do próprio eixo, tá? Então, o movimento translacional é aquele que o corpo se move num sistema de eixos, enquanto que no movimento rotacional, que é o movimento de giro, o eixo de giro e o raio do objeto importam. E nesse caso do movimento rotacional, os corpos não são pontos materiais, porque o raio dele vai ser importante para definir as propriedades. Então, pontos materiais e corpos pontuais são importantes dentro dos movimentos translacionais. Agora, se nós vamos considerar, e no caso de movimento translacional, não importa o movimento rotacional. Agora, num caso de estudo de movimento rotacional, como a Terra girando em torno do Sol, ou um corpo girando, sofrendo oscilações, nesse caso, importa o raio, né, de giro, e o corpo não pode ser considerado um ponto material. Bem, e a trajetória? A trajetória é a linha formada pela união de todos os pontos ocupados por um corpo durante o movimento. Então veja, aqui nessa figura retirada da referência citada no final desse slide, nós temos uma bolinha que ela é lançada para cima aqui, e depois ela cai, aí bate com a raquete nela, ela pinga, sofre uma colisão com outra raquete, volta até aqui. Então essa é uma foto chamada foto estroboscópica, que é uma sequência de fotos em que as fotos meio que se misturam, há uma longa exposição da objetiva, se eu não estou enganado, então ficam várias fotos misturadas. E aqui a gente vê as várias posições da bolinha, como se fossem inúmeras fotos na mesma imagem,
pelas posições que ela andou. Então, cada pontinho branco desse é uma posição que a bolinha ocupou em certo tempo, aqui mostradas na mesma figura. Veja que as próprias pessoas também estão borradas, porque elas também foram fotografadas nessa exposição. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a linha de movimento do corpo. Essa linha de movimento é a trajetória. Ela é formada pela união de todos os pontos ocupados pelo corpo em movimento. Nós poderíamos também definir a trajetória como o movimento que um corpo vai percorrer em alguns casos. Por exemplo, eu tenho uma trajetória retilínea, como se fosse a estrada que o carro vai percorrer. É uma outra forma de definir em alguns casos, mas essa definição aqui é a mais exata. É o conjunto de pontos no referencial, no espaço, no sistema de eixos, que um corpo percorre durante o seu movimento. Muito bem. Agora vamos ver aqui como que as posições dos pontos dependem do referencial, e também a trajetória depende. Na verdade, isso é uma conclusão. Como as posições dos pontos dependem do referencial, a trajetória também depende, porque olha só, pessoal, nós vimos que o ponto depende do referencial. Nós vimos, inclusive, que o estado de repouso ou movimento depende do referencial. E como a trajetória é um conjunto de pontos, ela também depende do referencial. Para ter uma ideia, vamos olhar essa figura que também foi tirada da nossa referência final. Aqui nós temos uma mulher que está dentro de um vagão de ônibus, de trem que seja, e ela nem percebe que ela está dentro do vagão porque ela está se movendo suavemente com ele. O vagão está andando e ela também. Então ela solta uma bolinha e ela vê essa bolinha cair até o pé dela. Então que tipo de movimento ela está vendo? Ela está vendo um movimento retilíneo, de cima para baixo. Esse é o movimento que ela vê. E as posições que ela vê são de cima para baixo, formando essa trajetória. Por outro lado, enquanto ela está fazendo esse movimento aqui dentro com a bolinha, o trem está se movendo. E essa bolinha não está se movendo apenas para baixo, ela está se movendo para frente, junto com a mulher e junto com o vagão de trem. Então uma pessoa aqui fora, que esteja olhando pela janela e conseguindo ver essa imagem, ela vai ver o quê? Ao mesmo tempo que a bolinha está caindo, o vagão está andando para frente. E a mulher está andando para frente e a bolinha está andando para frente. Então ela vê essa trajetória, uma parábola. Então se eu perguntar para a mulher dentro do vagão, qual foi o movimento da bolinha? Ela vai dizer, foi uma linha retilínea para baixo. Enquanto que se eu perguntar para a mulher fora do vagão, qual foi o movimento? Ela vai dizer que foi uma parábola inclinada em direção à Terra. A pergunta é, qual dessas duas pessoas está falando corretamente? O que vocês acham? Parem o vídeo aí e deem uma pensadinha. De fato, as duas mulheres estão falando a verdade. Por quê? Porque cada uma tem um referencial. No referencial dessa mulher, em que está em movimento junto com o trem, a bolinha faz esse movimento. Já para o referencial dessa outra mulher que está parada fora do trem, a bolinha faz esse movimento. Então a trajetória da bolinha depende do referencial e os dois referenciais estão corretos. E como os dois estão corretos, os dois têm que obedecer às regras da física e de fato obedece. Aqui nós chamamos esses referenciais com velocidade constante de referenciais inerciais. E em qualquer referencial inercial em relação ao outro, vão valer as regras da mecânica que nós vamos estudar. Então essas são as referências desta aula.